Salve tricolores de fé, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Um Tricolor de Fé e vamos aí então para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu gostaria de comentar com vocês um pouco sobre o caso envolvendo o Juan Tressoldi e o Tolói, o Rafael Tolói, sim, aquele zagueiro que foi campeão com o São Paulo pela Sul-Americana de 2012 e que jogou no São Paulo até 2015. Parece, pelas últimas notícias que chegaram aí, o São Paulo está em dúvida entre esses dois zagueiros, Juan Tressoldi ou Tolói. Bom, antes de mais nada, é, não necessariamente o São Paulo vai optar apenas por um, tá? Eu acho muito improvável, porém, acredito que exista a possibilidade, não sou jornalista, tá? Aqui não é um trabalho jornalístico, é uma opinião apenas, tá bom? Mas eu não duvido que o São Paulo traga os dois, tá? Ainda que a situação financeira não seja lá aquelas coisas, mas o São Paulo está precisando de zagueiro. Porém, se tiver que escolher entre um e outro, qual é o melhor para vocês? Coloquem aí no comentário. Tolói ou Juan Tressoldi? Quero saber a opinião de vocês aí e eu vou já deixar a minha aqui. Eu prefiro, sinceramente, o Rafael Tolói, tá? Sim, eu sei que o Tolói já tem 34 anos e que a idade média do elenco do São Paulo já está muito alta. Mas ainda assim, eu iria preferir o Rafael Tolói se tivesse que escolher entre ele ou o Juan Tressoldi. Só uma coisa, deixando bem claro aqui, ambos os zagueiros, tá, são extremamente limitados, são muito limitados. Para quem tem memória curta ou era muito pequeno lá na época do Rafael Tolói na zaga do São Paulo, era um jogador bastante contestado e, com razão, muito assim. é, Esqueci a palavra agora. Mas a torcida pegava muito no pé dele. E com razão, porque era realmente muito limitado. Fez alguns bons jogos, beleza, mas nada assim, ó, de surpreendente, né? Assim, não chega aos pés do Arboleda, por exemplo, tá? Mas ainda assim eu prefiro o Tolói do que o Juan Tressoldi. Por quê? Primeiro, o Tolói tem um melhor currículo do que o Juan Tressoldi. Ele adquiriu bastante experiência lá na Europa, lá na Itália, no Atalanta, que a gente precisa dizer isso, não é um mero detalhe. O Atalanta em que o Tolói participou é um dos melhores, se não o melhor Atalanta da história, tá? Para muitos, esses últimos anos do Atalanta, principalmente no período de 2019, 2019 a 2023, é considerado uma das melhores épocas da história do time do Atalanta. E o Rafael Tolói tem o nome dele escrito lá, tá? Claro que não é nenhum ídolo, até onde eu sei, pelo menos não é nenhum ídolo do Atalanta, mas era zagueiro deles. Além disso, o Tolói também tem um título com a seleção italiana. Sim, ele nasceu aqui no Brasil, porém ele é naturalizado italiano. E ele defendeu a seleção italiana e conquistou uma Eurocopa. Se eu não me engano, acho que foi a Eurocopa de 2020, 2021. Acho que uma antes da Copa do Mundo da Argentina, de 2022. Uma Eurocopa que aconteceu antes da Copa do Mundo do Catar, da última Copa do Mundo. Tudo bem que a seleção italiana já faz um bom tempo que está deixando muito a desejar, que não está renovando, né, desde a última geração campeã. Não houve uma renovação adequada da geração de bons jogadores. Um ou outro ali se destacava um pouco mais, mas nada do que a gente espera do futebol italiano, que já entregou muito mais pro futebol. Então, assim, o Rafael Tolói ter sido zagueiro dessa seleção italiana não é lá grande coisa. Assim como eu acabei de dizer que merece ser reconhecido que ele foi zagueiro de um dos melhores Atalantas da história, não que o Atalanta seja uma grande equipe, mas comparando o Atalanta com o próprio Atalanta, o período em que o Tolói esteve lá foi o melhor período da história do time italiano, tá? Mas, por outro lado, ele também fez parte da talvez pior seleção italiana da história.
mas ainda assim conquistou um título. Isso tem que ser dito também. Ele tem um título da Eurocopa com a seleção italiana, o que não é pouca coisa, tá? Outro motivo pelo qual eu prefiro o Tolói, ele vai vir de graça, tá? Atualmente ele não tem nenhum time, ele está livre no mercado, então ele virá de graça, diferente do Tressoldi, que além de ser um zagueiro muito limitado, eu tenho certeza que o São Paulo vai pagar para o Sassuolo muito mais do que lhe é devido, muito mais do que vale, mas muito mais. Esse é outro motivo de eu preferir o Tolói. Bom, além de que, falando assim de forma natural, de talento natural, eu acho o Tolói mais zagueiro que o Tressoldi. Se for pegar o Tolói com 26 anos e comparar o Tolói com o Tolói era mais zagueiro. Não que seja muito difícil superar, né? O Juan Tressoldi. Como eu disse no começo, ambos são zagueiros muito limitados, mas eu acho que o Tolói aí tem um pouco mais de recursos. Por outro lado, gente, o Juan Tressoldi já foi rebaixado duas vezes com dois times diferentes, tá? Uma com o Grêmio, eu acho que em 2021, e outra com o próprio Sassuolo, acho que em 2023, se eu não me engano, tá? Então, assim, eu sei que quando um time é rebaixado não é culpa de um jogador só, mas demonstra bastante aí a qualidade do elenco. E querendo ou não, pesa muito pro setor defensivo nessas situações, porque significa que o time tomou muitos gols. E o Juan Tressoldi, ele. Gente, a gente viu ele já jogando pelo São Paulo, ele é muito ruim, cara. Fez lá uma jogada ou outra, um joguinho ou outro, mas no geral é muito ruim. E eu acho que a experiência dele no São Paulo foi muito pior do que a do Tolói em 2012 a 2015. O Tolói, pelo menos, nunca foi rebaixado com o São Paulo. Eu acho que nem com o Atalanta, não sei, mas acho que não. Porque ele ficou no Atalanta de 2016 a 2023, 24? Enfim, ele saiu recentemente do Atalanta. Mas em suma, é, eu acho que o Tolói é sim mais zagueiro que o Tressoldi, ainda que ele já tenha 34 anos e o Tressoldi tem apenas 26. Então, na teoria, o Tressoldi ele ainda tenha mais alguns anos aí para evoluir, tá? Pode ser que, sei lá, o Tressoldi com 29, 30 anos seja bem melhor do que o Juan Tressoldi de hoje, pode ser. E por outro lado, o Tolói não vai evoluir mais, apesar de que hoje em dia 34 anos para um jogador não seja considerado mais tão velho assim como era lá na década de 80, 90, hoje em dia com os recursos, né, com a tecnologia, com o avanço da medicina, preparação física, 34 anos ainda dá para você ter aí um rendimento adequado. Mas ele não vai evoluir mais. O Tolói não evolui mais. Diferente do Tressoldi, que ainda tem aí alguns anos pela frente para conseguir evoluir. Porém, eu acho muito difícil, muito improvável que isso aconteça, tá? Não acho que o Tressoldi vai ser muito melhor do que é hoje, por mais que ele evolua. E como eu disse, o Tolói na idade dele, pra mim, na minha opinião, já era mais zagueiro do que ele, tá? E pra finalizar, na verdade, eu queria falar uma outra coisinha. O que vai contar o diferencial entre um e o outro é o salário. Eu sou a favor de trazer o Tolói se o salário dele for igual ou menor que o do Juan Tressoldi. Um pouquinho maior, beleza, mas não pode ser nada assim de muito diferente do que o salário que o São Paulo iria propor para o Juan Tressoldi. Tem que ser algo ali bem aproximado. Então, sei lá, vamos supor, o Juan Tressoldi, gente, do jeito que essa diretoria madura provavelmente, se ele for contratado, vai chegar e recebendo uns 300 mil reais por mês. Assim, chutando baixo, 250 mil, chutando baixo, tá? Aliás, seria por aí mesmo, se não mais, tá? O Tolói é natural, pelo histórico dele, que ele fosse exigir um salário um pouco maior do que isso. Eu estaria disposto, tá? Já que essa diretoria é tão vagabunda e amadora, eu estaria disposto a gastar um pouquinho mais de salário
com o Tolói do que com o Tressoldi. Mas esse um pouquinho, gente, não é o dobro, tá? É um pouco mesmo, sabe? Chegar pro Tolói e falar, ó, Tolói, eu sei que você foi campeão com a seleção italiana, que você participou de um Atalanta forte, um Atalanta aí que ressurgiu no futebol europeu, só que você, meu caro, não é tudo isso que pensa, tá? Você não é o Puyol, ok? Você não é o Lugano, você não é o Miranda, enfim, você é um zagueiro aí mediano, bem mediano, tá? Então, assim, não nada de exigir, sei lá, 600, 700 mil por mês. Já acho aí, já acharia assim bastante absurdo. Lembrando que eu chutei aqui, tá, gente, o salário que o São Paulo irá oferecer para o Tressoldi. Pode ser que eu esteja completamente errado e do jeito que essa diretoria é retardada, pode ser aí que ele chegue aí ganhando 500, 600 mil por mês, vai saber, né? E o Tolói, sei lá, 1 milhão. Enfim, né? Estamos falando aqui de amadores. Mas sobre essa questão é isso. O que eu queria comentar aqui para finalizar é sobre a fala do Carlos Belmonte, o diretor de futebol do São Paulo, sobre o clube vender ativos. Ele disse que o clube que eles têm de vender ativos, temos de vender ativos, se referindo à saída de Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk. Apesar do Olympiacos ter entrado na briga, se bem que nem cheguei a ver se realmente essa notícia é verídica, mas parece que, pelo que eu tinha averiguado no sábado, era realmente real isso, mas parece que não foi muito pra frente. Então parece que o negócio será fechado com o Shakhtar Donetsk de fato. Porém, só que é engraçado, né? Que o senhor Carlos Belmonte fala de vender ativos, mas vende por dinheiro de pinga. E por outro lado, contrata bagres como André Silva, como Tapia, como Dineno, que chega aí ganhando 300 pau por mês. É no mínimo incoerente, né? No mínimo. Para ser bem generoso, é incoerente. Gasta 3 milhões de reais com o Luiz Gustavo para ficar doente. Gasta não sei quanto com o Oscar, com o Lucas. Não, 3 milhões é com o Oscar, desculpa. Acho que com o Luiz Gustavo é 1,5 milhão. O que não é pouco também, né? Mas precisa vender ativos. Aí vende joias de Cotia, que podem ser sangue novo no time, que podem dar uma renovada do time, mas não. Prefere vender eles do que simplesmente dispensar alguns jogadores que não estão fazendo absolutamente nada, que estão aí ganhando salário, sei lá por quê. São Paulo está fazendo caridade. Enfim, e vende por dinheiro de pinga, de corote saborizado, os garotos de Cotia, como vai ser mais um caso com o Lucas Ferreira. Lembrando que o Carlos Belmonte tinha dito em 2023 que não venderia mais nenhuma joia, nenhum jogador de Cotia por menos de 10 milhões de euros, tá? De lá para cá, eu acho que o mais caro, tirando o Lucas Beraldo, mas o mais caro que ele vendeu foi o próprio Lucas Ferreira, que é exatos 10 milhões de euros. O resto foi tudo abaixo disso. Matheus Alves, Diego Costa, Ângelo, provavelmente agora o Henrique Carmo e outros que eu tô esquecendo aqui agora. Esse é o nosso diretor de futebol. Então é isso, pessoal. Não quero me alongar muito aqui. Eu acho que o vídeo já está ficando um pouco longo demais. Amanhã é coração, amanhã é raça e, enfim, não tô nem conseguindo achar palavras porque já tô bastante ansioso pro jogo de amanhã. Mas enfim, fiquem todos com Deus. Por favor, deixem um like, se inscrevam no canal. Isso é muito importante, tá bom? Eu peço de verdade, de coração pra vocês. Mesmo que vocês aí não tenham achado nada demais, não, esse cara aí não falou nada com nada, não sei o quê. Mas, né, o São Paulo não é pra fazer caridade. Vocês até que podem, né? Faz uma caridade aí, deixa um like, um inscrito, sei lá, né? Mas é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Valeu, falou.